Começando aqui mais uma aula da Introdução ao Universo da Programação com Python. Comigo, eu, o único, o professor Wendel Mello. Brincadeira, né? Vamos lá, gente. Começando então a aula aqui, para quem está acompanhando o curso, né? Na última aula a gente viu um pouco sobre os containers, né? Objetos containers, né? Objetos sequenciais ordenados. A gente viu algumas operações com containers ordenados, né? A gente viu o acesso ao índice, a fatia, né? A gente viu a função range e o last for e while, certo? Então, nessa aula de agora, a gente vai retomar daí, né? Vamos fazer mais um exemplo, né? Estou aqui com a minha IDLE aberta, né? Vou abrir aqui um arquivo novo, clicando em New File, na minha IDLE aberta. Vamos fazer agora um exemplo clássico, né? Um clássico exemplo das aulas de programação. Um programa que recebe um número n e informa se esse número n é um número primo. Alguém aí lembra o que é um número primo? Mateus não vale. Né? O Carlos respondeu aqui no chat, né? Número primo é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Né? Exatamente, né? Ele não tem divisores próprios, né? Os únicos divisores são 1 e o próprio número, né? Então o número é primo se os únicos que ele tem é o próprio número e o número 1, né? Óbvio, 1 divide qualquer coisa. Então a gente está no exemplo clássico aqui de programação e a gente vai ler o número n do teclado, né? Vai ler aqui, o usuário vai digitar o número n para a gente e a gente vai então dizer se o número que o usuário digitou é um número primo ou não. Todo mundo entendeu a problemática aqui? Ok, vamos então à solucionática, né? Tendo entendido a problemática, vamos à solucionática. O primeiro passo aqui nesse programa é ler o próprio número, não é verdade? Então, bom, eu vou chamar a variável de n, né? E nesse caso aqui, eu quero ler o número inteiro, né? Porque não faz sentido, né? Eu falar em número primo se for real ou complexo, né? Então, número primo, né, é uma definição para números inteiros, né? Na verdade, números naturais. Né? Então, eu vou trabalhar com o tipo int, né? Número inteiro, né? E vou usar a função input, né? Onde eu vou solicitar para o usuário, né? Digite um número. Assim. Ok. O que eu devo fazer agora para saber se o número é primo? Alguém tem alguma ideia? Você pode usar um for e ir dividindo ele até o número que você digitou. Muito bem, Carlos, obrigado. A gente pode, dividindo o número, né, por todos os números, entre 1 e n, e verificando se existe algum divisor ali para o número n. Né? Eu acho que foi isso que você falou, não foi? Sim, sim. Ok, então para fazer isso, a gente vai precisar, né, de um operador especial aqui. Deixa eu introduzir um operador aqui especial, que é o operador porcento, né? O que faz o operador porcento, né? O operador porcento, ele calcula o resto da divisão inteira. Como assim o resto da divisão inteira? Então, por exemplo, quando eu coloco 15% 4, né, ele vai calcular, né, vai pegar o 15, vai dividir por 4 e ele vai me dar o resto. Dá para entender? Deixa eu pegar um exemplo melhor, né, que eu acho que esse exemplo está confuso. Né? Vou pegar 17, né, 17% 4. Então ele vai pegar o 17, vai dividir por 4, vai dar resto 1. Né? Dá para entender? O operador porcento, ele não dá o quociente da divisão, ele dá o resto da divisão. Né? Então, para a gente saber se um número é divisível por outro, a gente pode usar esse operador porcento e verificar se o resultado dá zero. Então, por exemplo, se eu quero saber se 18 é divisível por 4, né, eu posso simplesmente usar o operador porcento e ver se vai dar resto zero. Né? Não vai dar porque 18 não é divisível por 4. Né? Não faltei a aula de matemática.
né? Ok? E já que eu estou falando no operador porcento, né, eu também posso apresentar a barra dupla, né, barra barra. Então, é um outro operador em Python, né, que é a barra barra, que significa a divisão inteira, né? Eu não preciso botar esse espaço, não, posso botar direto. 18 barra barra 4 significa pego o 18, divide por 4, me dá o quociente e ignora o resto. É tipo isso. Então, 18 dividido por 4 dá 4. E ele vai ignorar esse resto 2 aqui. Então, observa, o porcento ele é um operador que vai dar o resto da divisão e barra barra é o operador que dá o coeficiente da divisão. Deu para entender a diferença? Ah, ele está perguntando o que é esse import NumPy. Esse import NumPy são cenas dos próximos episódios, entendeu? Que eu só coloquei aqui para dar uma água na boca no pessoal que estiver assistindo e o pessoal ficar com, né, ficar com curiosidade. Né? Na verdade, são cenas dos próximos episódios, né? Coisas que ainda estão por vir, entendeu? Tô botando aqui cena dos próximos capítulos, entendeu? Tipo isso, entendeu? É basicamente isso. Tá certo? Deu para entender a diferença desse barra barra e do porcento? Observe que o Python também tem a barra simples, né? 18 barra 4. Mas qual é a diferença da barra simples para a barra dupla? Alguém sabe? A diferença da barra simples para a barra dupla é que É a que ele barra pega inteiro? Isso. A barra dupla, ele vai fazer a divisão assumindo que você quer o resultado inteiro, né? É a divisão inteira. E a barra simples, mesmo que você passe dois inteiros, ele vai fazer a divisão como float, né? Vai dar o resultado como float, né? A partir do Python 3, né? Então, observe que é diferente, por exemplo, do que acontece em C. Né? Em C, se você pegar 18/4, ele vai assumir que o resultado tem que ser um int. Né? Mas em Python, a partir da versão 3, 18/4, ele vai dar 4.5, né? A barra vai te dar um float, né? Se você realmente quiser o resultado como int, tem que usar duas barras, né? A barra dupla. Ok? Beleza. Então, tendo apresentado o porcento e a barra dupla, podemos prosseguir, né? Acabamos de conhecer mais dois operadores. Ok, o que eu devo fazer? Eu devo verificar quantos divisores o número tem, entre 2 e n menos 1, certo? Então, eu vou criar uma variável que vai contar o número de divisores, ok? Então, vamos lá. Vou chamar de n divisores, né? Estou com pouca criatividade. Número de divisores. E eu vou começar como zero. E aí, agora, eu vou abrir um laço for, em que eu vou pegar o número n, que eu quero saber se é primo, e vou sair dividindo n por todos os números entre 2 e n menos 1 para saber se tem algum divisor ali. Né? Então vamos lá, for k, né? Vou usar a função range, né? Para dizer que eu quero que o k varie, né? Em cima aqui no caso range, né? Vai me dar um container, né? Um objeto onde os números estão ali no intervalo, né? Seguem uma progressão aritmética que vai de 2 até n menos 1. Então, lembra da sintaxe da função range, né? Vai de 2 até n, mas sem incluir o n. Então, é 2,n, né? Vai de 2 até n menos 1. Lembram disso? Né? Porque o n não entra, né? Então, o k vai variar de 2 até n menos 1. Beleza. Boto dois pontos aqui no final, não posso esquecer. O que eu devo fazer? Para cada valor de k, eu vou pegar o n, dividir por k e ver se o resto dá zero. Se o resto dá zero, é porque o k é divisor de n. Né? Então, vou abrir um if aqui. Né? n% k igual zero. Né? Vocês conseguem entender que isso aqui está testando, né, se k é divisor de n? Né? Porque o porcento vai dar o resto da divisão entre n e k. Se o resto dessa divisão der zero, é porque, né, o resto é zero, é porque o k é divisor do n. O que eu devo fazer? Se for verdade, né, se n%k for zero, ou seja, se o k é divisor do n, eu vou pegar a minha variável divisores e vou incrementar em uma unidade. Né? Vou botar mais igual a 1, que é a mesma coisa que fazer n divisores, né, igual a n divisores mais 1. Vocês então conseguem ver que quando chegar
no final desse laço, ele vai ter contado quantos divisores tem o número n no intervalo entre 2 e n menos 1? Dá para entender isso ou está muito abstrato, confuso, difícil, esquisito, nebuloso? Ok, vou assumir então que está todo mundo entendendo. Né? A Adriana disse que deu para entender, bacana, né? Tô sentindo falta da Vitória aqui, entendeu? Vou procurar uma mãe de santo, né, que traz a pessoa de volta em 3 dias, né, para trazer a Vitória de volta, que eu tô sentindo falta dela aqui, né? Enfim, se alguém conhecer uma boa mãe de santo para trazer a pessoa de volta em 3 dias, me passa o contato, né? Mas vamos lá. O que eu devo fazer então? Falta eu dizer ao usuário se o número é primo ou não. O que eu vou fazer então? Vou fazer um teste. Observa que esse if aqui, ele não tem um tab na frente, né? Ele está na mesma linha do for. Então ele vai ser executado só depois que o K iterar de 2 até n menos 1. Né? Esse if aqui está fora, né, do bloco de repetição do for. Esse if aqui, por sua vez, observa que ele tem um espaço na frente, né? Dei um tab aqui. Então esse if aqui está dentro do bloco de repetição desse for. Significa que esse if aqui vai ser executado para cada valor de k entre 2 e n menos 1, né? Então você entende o for da seguinte forma, né? É um para todo. É como se eu dissesse assim, para todo k no intervalo entre 2 e n menos 1. Faça isso aqui. É tipo isso, né? Então depois que ele executar esse bloco de repetição, ele vai chegar aqui. Tudo que eu tenho que fazer é testar, né? Se a quantidade de divisores é zero. Se a quantidade de divisores é zero, eu vou dizer, né? Vou botar aqui, ó, %s é número primo, né? Vou botar o porcento aqui, abrir o parêntese e botar o valor de n, ok? Agora, se o n divisores não for zero, eu vou colocar um print aqui e vou dizer que %s não é número primo. Alguém lembra para que serve esse %s aqui? É o print formatado. Ele vai pegar o N e colocar ali. Né? Esse %s é basicamente para você colocar um valor externo dentro da string, né? Então ele vai entender que no lugar desse %s aqui vai entrar um objeto externo. Que objeto é esse? É esse objeto que eu indicar depois que eu fechar a string e colocar o %. Né? Então aqui eu estou dizendo que esse n aqui tem que entrar no lugar desse %s aqui. Né? É mais ou menos o que a gente faz em C, né, quando usa a função printf. Só que aqui no caso, esse %s é um operador da string, de string mesmo. Né? E %s, no caso, é um código genérico que serve para qualquer tipo de objeto. Né? Então, quando você coloca %s, você está indicando que vai entrar algum objeto externo aqui. Pode ser um objeto de qualquer tipo. Né? O %s é tipo um código genérico. Se eu colocasse %d, funcionaria? Funcionaria. %d significa que vai entrar um número inteiro aqui. E n é um número inteiro, funcionaria também. Né? Só que %d só pode ser usado se o objeto que vai entrar é um número inteiro. Né? O %s é genérico, ele pode ser usado para qualquer objeto que for entrar aqui. Então é melhor já bota o %s logo, né? Fica mais genérico. Ok? Deu para entender a filosofia desse programa? Deixa eu fechar isso aqui. Né? Vou salvar então o meu arquivo, né? Vou dar um nome bem bacana para ele, vou chamar de primo.py, salvei e vou botar para rodar, né? Vou vir aqui no menu Run, rodar o módulo, né? F5 aqui. Beleza, ele começou a rodar. Então, basicamente, digite um número, vamos supor, vou digitar 10. Né? Aí ele falou, 10 não é número primo. Vou botar para rodar, digita um número, né? Então, por exemplo, 23. 23 é número primo. Deu para entender o funcionamento desse programa? Ele pegaria um também, no caso, porque ele já começa em 2. Então, isso é uma boa pergunta, né? Eu não pensei num. O que vai acontecer com. Se eu botar para rodar,
ele vai acabar dizendo que 1 é número primo, né? Se você seguir a definição de que número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo, né, nesse caso 1 poderia ser considerado número primo, mas na prática ele não é, né? Mas o que que vai acontecer? Aqui na função range eu estou dizendo que vai de 2 até n, no caso n menos 1. Como n vale 1, né, então ele vai entender que tipo assim, esse intervalo aqui está vazio, né? Vai dar intervalo vazio aqui, porque né, de 2 até 1, não tem como você ir de 2 até 1 dando incrementos positivos, entendeu? A não ser que eu botasse um terceiro argumento aqui para dizer que ele tem que decrementar, tem que ir de menos 1 em menos 1. Aí tudo bem, aí ele vai executar, né? Mas como eu não coloquei esse argumento dizendo que o incremento é negativo, né? Quando eu coloco assim, é como se eu estivesse dando um incremento positivo de 1, ele simplesmente não vai executar iteração nenhuma desse laço. Então, dessa linha aqui, ele vai pular direto para cá. E aí, divisores vai ser 0 e ele vai declarar que 1 é número primo, né? Se eu quiser consertar isso, eu vou ter que botar um if, né, para testar se o número que o cara digitou é 1, se não é negativo, né? Se o cara der um número negativo, também vai me complicar a vida. Eu teria que botar um if ali, aqui no final, na hora de dar a resposta, para testar, né? Se o cara está me dando um número menor que 2, né? Para eu dizer que o número menor que 2 não é primo também, né? Posso ajeitar aqui, né? A condição do if. Obrigado foi uma boa pergunta. Alguém tem alguma outra ideia de como fazer esse programa para informar se o número é primo? O n divisores deveria ser igual a 2, né? O n divisores igual a 2. Aí, no caso, pensando matematicamente, sim. Mas aí, o que acontece? Se eu testar aqui o n divisores igual a 2, nesse caso eu teria que fazer, né, ele dividir por 1 e pelo próprio n também, concorda? Né? Ou então, eu deixo aqui 2 e n e já começo n divisores como 2, porque eu já sei que o número já é divisível por 1 e por n, entendeu? Eu teria que fazer isso. Então, para evitar essa redundância de eu botar 2 aqui e testar 2 aqui, eu acabei pondo 0, né? Então, na verdade, a gente pode entender que essa variável n divisores, ela está conta quantos divisores tem entre 2 e n menos 1, seria isso, né? Mas foi uma boa observação também. A Angélica está dizendo que nenhum deu. Para limpar. A Angélica está perguntando como é que faz para limpar a saída aqui. Então, Angélica, essa é uma reclamação antiga dos usuários Python. Até onde eu sei, não existe função para limpar a tela. Né? Nesse caso, como a gente está na IDLE, eu até posso vir aqui e fechar, né? Fechei a IDLE, né? E abri ela, né? Vou rodar aqui de novo para abrir. Mas eu reconheço que isso é algo não prático. Realmente é algo não prático, né? Enfim, isso já é uma requisição antiga, que por alguma razão nunca foi atendida, né? Enfim, coisas da vida, né? Não se pode ter tudo, né? Mas essa questão de limpar a tela é meio, né, enfim, talvez seja porque eu acho que depende um pouco do sistema operacional. Não que não seja possível contornar isso, né? Mas, enfim, deixa pra lá. Não vou nem tentar defender, né? Não tem, infelizmente, até onde eu sei. Pode ser que numa versão mais recente saia, ou já tenha até saído e eu ainda não tomei conhecimento. Até onde eu sei, não tem mesmo, não. Alguém quer perguntar algo? Alguém tem alguma outra ideia para fazer esse programa? Né? Ok. Vamos supor que eu queira melhorar a eficiência desse programa. A eficiência desse programa, a Angélica está sugerindo de começar a dividir por 1, né? A Angélica está sugerindo de começar a dividir por 1 e deixar ele ir até o próprio número. Aí vai cair no caso, né, que quem foi que mencionou foi o Carlos? Desculpa, eu não prestei atenção. Então, que aí no caso, se você for de 1 até o próprio número, aí você vai testar se o n divisores é igual a 2. Né?
Sim, isso faz todo sentido. Mas se você parar para pensar, se você fizer desse jeito, você vai fazer 2 divisões a mais, à toa. Porque você já sabe que o número é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, se eu já sei que o número é divisível por 1 e por ele mesmo, e eu colocar um intervalo para ir de 1 até o próprio número, eu vou estar fazendo 2 divisões à toa, vou estar fazendo conta à toa, entendeu? Vou estar gastando tempo, vou estar deixando o programa mais lento à toa. Né? Porque eu já sei que o número é divisível por 1 e por ele mesmo. Né? Eu já sei que, né, que 1 e o próprio n dividem o número. O que eu preciso saber é se tem algum divisor no intervalo entre 2 e n menos 1. Isso é o que eu realmente preciso saber. Né? Então, por isso, eu prefiro começar o n divisores por 0 e dividindo. Né? E dividindo de 2 até n menos 1, porque, né, para que eu vou fazer dividir por 1 e por n se eu já sei que ele é divisível? Né? Mas sim, né, se você é aquele tipo de pessoa, né, que gosta tudo nos mínimos detalhes, né, que é a definição formal ali, de fato você realmente pode, né, ir do 1 até o próprio número e botar o n divisores igual a 2 aqui, né, de fato. Né? Você provavelmente deve ser matemática, né? Você deve gostar bastante de matemática, né, e do formalismo matemático, né? Fala a verdade, né? Mas beleza. Alguém aqui deram umas sugestões aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no site, né? Então deram umas sugestões aqui. Né? Então o João está dizendo que testou com true e false, né? Enfim, eu imagino que ele provavelmente está se referindo ao seguinte: ao invés de contar quantos divisores tem, na verdade, a gente não precisa realmente contar quantos divisores tem. Né? Você pode trabalhar com a ideia da variável te sinalizando se você tem algum divisor. Se apareceu algum divisor no intervalo entre 2 e n, você sinaliza a flag como true. E aí você vai testar se a flag está com valor true aqui no final. Então, basicamente, o que ele está sugerindo é fazer isso aqui. Ó. Você cria uma flag, né, uma bandeira, em que você vai dizer o seguinte. Ó. Você começa dizendo... Desculpa, tem que ser o contrário. Você começa dizendo que o número é primo, então você coloca a flag como true. Né? E aí, a partir do momento que você encontrar algum divisor, você simplesmente coloca a flag, né, como false. E aí aqui na hora de testar, né, você vai testar, né, se a flag está com valor true. Se a flag está com valor true, então é porque você tem um número primo, né? E se a flag não estiver com valor true, estiver com valor false, é porque você achou um divisor aqui, logo ela não é um número primo. Dá para entender essa lógica? Funciona também. Mas algumas pessoas têm mais dificuldade. Ih, erro de sintaxe. Gente, que feio! Desculpem, vocês não me viram cometendo esse erro de botar um sinal de igual só aqui. Então, essa lógica é um pouco mais difícil de entender para quem está começando, né? Mas para quem já programa, talvez essa seria uma forma mais natural, vamos dizer assim. Né? Então funciona do mesmo jeito, né? Ele vai dizer que 3 é número primo, só que aqui ele não está contando quantos divisores tem, porque não interessa também quantos divisores tem, né? Assim que ele achar um divisor, ele vai colocar flag igual a false para dizer falso, o número não é primo. E aí ele já vai testar aqui se flag está true ou false. Dá para entender essa filosofia? Como eu sou um cara que tem raciocínio lento, eu vou ficar com a minha versão mesmo, né? Em que eu vou contar quantos divisores tem e vou testar lá no final o número de divisores, ok? Professor, Fala. se eu colocar assim, na hora que chegar no próprio número, tipo, se eu colocar 7, na hora que chegar no 7, vai dar que a flag é true. Mas ele não vai chegar no 7, né? Porque aqui no range só vai de 2 até n menos 1, lembra? Quando eu coloco o n aqui, ele só vai até o número imediatamente anterior. Ah, tá bom então. Agora, se eu botasse n mais 1, aí ele iria até o próprio número. Aí cairia no caso que a Angélica e o Carlos mencionaram, né? Eu teria que testar se o número de divisores é igual a 2. Porque quando chegasse nesse exemplo aqui, aí no outro exemplo lá com as flags, eu realmente não ia poder fazer isso. No outro exemplo das flags, eu só ia poder ir de 2 até n menos 1 mesmo.
Enfim, às vezes a gente tem a impressão de quanto mais a gente explica, mais a gente deixa confuso, né? Eu tô com essa exata sensação agora, né? De quanto mais eu tento explicar, mais eu tô deixando o negócio mais confuso. Mas enfim, tô vendo que as pessoas estão dando várias sugestões aqui, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a eficiência desse programa, né? Então, porque o que acontece, né? Vou botar aqui para rodar, né? Aí vamos supor que eu ponho um número muito grande. Vou botar um número muito grande, né? Aqui, ó. Vai levar um tempo para ele contar quantos divisores tem entre 2 e n menos 1, né? Porque esse caso aqui é um número muito grande. Mas esse número aqui claramente não é primo. Por quê? Né? Porque ele é par, né? Ele é um número par e é maior que 2, né? O 2 é o único número par que é primo, né? Então, na verdade, para dizer se o número é primo, a gente não precisa realmente contar e passar por todos os divisores do número, né? Então, basicamente, assim que a gente achar o primeiro divisor, a gente pode parar de ficar procurando divisores, né? Então, quando eu estiver rodando esse laço aqui, né? Quando ele está indo de 2 até n menos 1, observa que assim que ele pegar o n e dividir pelo 2, ele já vai achar o primeiro divisor, que é o 2, né? Então, você já sabe aqui que o número não é primo, né? Mas ele vai continuar dividindo, dividindo, dividindo. Ele vai fazer trilhões, quatrilhões, tetralhões, sei lá que número é esse que está aqui, né? Isso aqui é um número absurdamente grande de divisões para fazer, né? Enfim, isso aqui vai demorar bastante tempo, né? É um número muito grande de divisões, né? Provavelmente eu morro e ele não acabou de executar, ainda mais com a lentidão, né, do meu computador, né? Mas, enfim. Então, basicamente, a gente só precisa encontrar um divisor, né? Conseguem entender a lógica? Assim que a gente encontrar o primeiro divisor, a gente pode parar de dividir. Então, o que a gente pode fazer aqui? Quando eu estiver executando esse for, assim que ele entrar dentro desse if aqui, a gente pode dar uma instrução para ele interromper esse laço e parar de fazer o k variar nesse intervalo e já pular direto para cá. Como é que a gente pode fazer isso? Alguém tem alguma ideia? If n divisores maior que zero, dá um break? Posso fazer alguma coisa desse sentido, né? Mas o que acontece? Se eu entrar nesse if aqui, eu já sei que o n divisores já é maior que zero. Então, se eu entrar nesse if aqui, eu já sei que eu tenho divisor e eu já coloco uma cláusula break aqui. Ah, peraí, mas o que faz essa cláusula break? Essa cláusula break, ela é mágica. Ela tem o poder de interromper um laço mais próximo que está envolvendo ela. Ela interrompe o for, interrompe o while, né? Ela interrompe o laço que estiver envolvendo ela, né? Ela força, né, a interrupção do for, é isso. E quebra o for, né? Força a saída, nem vou botar a interrupção, vou botar a saída do for. Então, quando o programa encontra a cláusula break, ele tem que quebrar o for que estiver envolvendo o break aqui. Dá para entender, né? Tá quebrando o laço, quebrou o laço, né? Interrompe, né? Dá uma quebra aqui. Então ele está fazendo o K andar de 2 até n menos 1. Mas se na metade do caminho ele achou um divisor, ele vai executar essa cláusula break, né? E vai interromper a execução do laço. O break ele interrompe a execução do laço e vai fazer ele sair desse laço for, mesmo sem o K tiver andado todo o intervalo que ele deveria andar. Ok? Dá para entender? Então vou botar para rodar essa forma aqui agora. Vou botar o mesmo número muito grande, né? Esse pentalhão. Então observa que agora ele rapidamente já me deu a resposta, que esse não é um número primo. Por quê? Porque assim que ele dividiu por 2, ele achou o divisor, executou a cláusula break, saiu do laço fora e já me disse que não é primo, né? O que acontece? Você tem que entender o seguinte, quando ele executa o break, ele interrompe o laço que estiver sendo executado. Então, observa que só faz sentido usar essa cláusula break dentro do bloco de repetição de um for ou de
Se eu chegar e colocar um break aqui, do lado de fora, não faz sentido. Né? O break só faz sentido dentro do contexto de um laço for, dentro de um contexto de um laço while. Não fora de um for, fora de um while, não faz sentido um break. Né? E uma outra coisa que você tem que entender é que a partir do momento que eu colocar um break aqui, essa variável n divisores não está mais contando quantos divisores eu tenho entre 2 e n menos 1. Então, posso até apagar esse comentário. Né? Porque assim que ele achar o primeiro divisor, ele vai somar uma unidade no n divisores e já vai quebrar aqui o laço. Né? A Angélica falou tudo, né? Se você já achou um divisor, já achou um número que dividiu n, já pode parar. Deu para entender o uso da cláusula break? Alguém acha que não entendeu o break? Ok. O que mais a gente pode fazer para melhorar esse programa? O pessoal já comentou aqui, né? Gente, ele não tá. Cadê as mensagens desse chat? Tô perdendo as mensagens, né? As mensagens vão ficando, né? Então, por exemplo, o Carlos comentou aqui, né? Você pode começar em 3 e ir até a raiz quadrada de n. Né? O que que acontece? Na verdade, eu não preciso ficar dividindo o número n por todos os números pares, entre 2 e n menos 1. Né? Por quê? Porque eu só preciso testar se o número é divisível por 2. Se o número é divisível por 2, eu já sei que ele é par e que ele não é primo. Né? Agora, se o número não é divisível por 2, ele não vai ser divisível por nenhum outro número par. Ele não vai ser divisível por 4, nem por 6, nem por 8, nem por 10. Então, na verdade, eu não preciso ficar dividindo por todos os números nesse intervalo de 2 até n menos 1. Eu poderia ficar dividindo só pelos ímpares, né? E eu teria que primeiro fazer a divisão por 2 para saber se ele é divisível por 2. E tendo constatado que ele não é divisível por 2, eu só precisaria fazer a divisão em cima dos ímpares. Né? Então, indo de 3 até n menos 1, de 2 em 2. Né? Isso também melhoraria a eficiência do programa. Né? Uma outra coisa é que eu também não preciso ir até n menos 1. Né? Até porque eu já sei o seguinte, não existe nenhum divisor para n que seja maior do que a metade dele. Né? Então, por exemplo, o número 10. Né? Qual é o maior divisor de 10 sem ser o próprio 10? Né? É 5. Né? Então, o maior divisor que o número pode ter é no máximo n sobre 2. Né? Então, 5 é o maior divisor que o número pode ter, né? Que seria o 10 dividido por 2. Então, na verdade, eu não precisaria realmente ir até n menos 1. Eu poderia ir até n sobre 2. Porque o maior divisor que o número pode ter, o maior divisor próprio, né? O maior divisor sem contar ele mesmo, é o próprio número dividido por 2, claro. Né? E se eu quiser melhorar ainda mais, eu também não preciso ir até o n sobre 2. Eu posso ir só até a raiz de n. Né? Por quê? Porque aí, no caso, a gente pode se valer da seguinte propriedade. Se o número tem divisor, então pelo menos um divisor é menor ou igual que a raiz dele. É isso. Mas aí já é matemática, né? Para quem domina os paranauês da matemática, né? Então, se o número tem divisores, então pelo menos um divisor é menor que a raiz de n. Então, basta eu procurar um divisor entre 2 e a raiz de n. Né? Se o número não for primo, vai ter um divisor nesse intervalo. Então, por exemplo, o 10. Né? O 10 é divisível por 2. Né? 2 é menor que a raiz de 10. Né? Então, 2 seria o divisor menor que a raiz de 10. Seria isso. Dá para entender? Enfim, formas aí de melhorar, né? Para você não fazer tantas divisões, o programa não demorar tanto para dar uma resposta, né? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Comentário, dúvida, crítica? Esse ir até n sobre 2
Não tem como colocar o n sobre 2. Deveria colocar o n barra 2, no caso? Sim, exatamente, n barra 2. Que aí você está Sim. dizendo que você só quer ir do 2 até a metade do n. Muito bom. O inteiro, metade do n. Exatamente. Certo. Tá. Muito bom. Deixa eu ver. O que mais eu posso falar aqui? Bom, por enquanto é só. Tem uma outra cláusula que é interessante da gente conhecer, além da cláusula break, que é a cláusula continue, né? São as duas cláusulas especiais para a gente usar com laços. O break, ele força a saída do laço, né? Do laço mais próximo que estiver envolvendo ele, né? E o continue, ele faz a iteração pular para a iteração seguinte, é isso. Ele passa para a próxima iteração. É meio confuso, né? Então deixa eu dar um exemplo aqui no prompt para ver se fica melhor. Então, por exemplo, eu vou declarar aqui, né, uma tupla chamada primos, com alguns números primos, né? 2, 3, 5 e o 7, certo? E aí agora eu vou fazer um for, onde eu vou fazer a variável j percorrer a tupla primos, né? Como se eu dissesse, para todo j na tupla primos, faça... Aí eu vou fazer o seguinte código, né? Vou botar um if aqui. Se o j for 3, né? Eu vou usar a cláusula continue. E vou colocar um print j aqui. Quem aí consegue prever o que esse código vai imprimir na tela? Dois, cinco, 7. 2, 5 e 7? Tem certeza? Não, Não? nem um pouco. Nem um pouco? 5. 5. Thalia, 1, 2, 3. Thalia, 1, de onde você tirou esse 1? Tava sentindo sua falta, Thalia. Que bom que você chegou. Né? Eu já ia buscar a mãe de santo, entendeu? Para fazer a mandinga para trazer a pessoa de volta em 3 dias, para você também, entendeu? Que eu tava sentindo sua falta aqui, você e da Vitória, entendeu? Já ia apelar para a mãe de santo para trazer você de volta em 3 dias, mas ainda bem que você apareceu, né? Não vou precisar costurar seu nome na boca do sapo. Mas vamos lá. O que esse código vai fazer, né? Aqui eu tenho a tupla primos e o J ele tem que percorrer todos os valores aqui dessa tupla primos, né? E aqui a gente está fazendo um teste. Se o J for igual a 3, ele tem que executar essa cláusula continue, né? E depois desse if tem um print no J, ou seja, ele tem que ir imprimindo os valores todos na tupla primas, né? Então, quando eu coloco isso aqui para rodar, o que ele vai mostrar para mim? Mostrar 2, 5 e 7, né? A Ellen estava certa. Quer dizer, ela estava errada em não confiar nela mesma, mas ela estava inicialmente certa na resposta inicial que ela deu. Dá para entender esse exemplo? O que aconteceu aqui, né? A cláusula continue, ela tem o poder de fazer o laço avançar para a próxima iteração, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que testar se o J é 3. Se o J for 3, ele tem que entrar aqui e executar o continue. Mas se o J não for 3, ele vai pular esse continue e vai executar o print. Então, primeiro o J começou como 2, né? Aí ele vai perguntar, 2 é igual a 3? Vai falar, não. Aí ele vai vir para cá e vai imprimir o 2, né? Print no J, print 2, apareceu. Depois o J vai ser 3. Né? 3 é igual a 3? Vai falar, Então, como 3 é igual a 3, ele vai executar essa cláusula continue. E essa cláusula continue significa avança direto para a próxima iteração do laço. Então, isso vai fazer com que ele ignore tudo que vem depois aqui no bloco e vai fazer o J andar diretamente para o próximo cara, que é o 5. E aí o J vai andar para o 5, vai fazer o mesmo teste, vai imprimir o 5, depois o J vai andar para o 7, vai fazer o mesmo teste, vai pular e vai imprimir o 7. Dá para entender o que faz a cláusula continue?
ideia do contínuo ia fazer ele avançar direto para o próximo. É tipo isso. Então aqui eu poderia ter 500 instruções depois desse print. Não importa. Quando o J fosse 3, ele encontrar esse contínuo, e o contínuo está dizendo o seguinte, avança para a próxima iteração. É tipo isso. Ok? A gente usa essa cláusula contínua, né? É quando você está numa iteração e você chegou à conclusão de que não vale a pena continuar com aquela iteração em diante, né? Então, por alguma razão, aqui, para mim, quando o J for 3, não vale a pena eu fazer todas as operações que tiverem aqui depois. Então, já dou um contínuo e pedi para o próximo, né? Então, eu sempre dou um exemplo, né? Vamos supor que eu estou, por exemplo, querendo contratar um assistente, né? Quero contratar um secretário ou secretária para me ajudar no trabalho. Aí eu coloco um anúncio, né? E aí coloco um monte de gente para eu entrevistar, né? Aí fica uma fila de gente aqui na minha porta para eu entrevistar, eu vou chamando um por um, né? Aí vamos supor que eu quero alguém que, sei lá, que fale inglês, né? Preciso de alguém que fale inglês porque, sei lá, eu lido com pesquisadores do mundo todo. Eu preciso de alguém que fale inglês para poder anotar os GKs, etc. E aí eu chamo um candidato, né? O que acontece? Cada vez que eu chamo um candidato da fila, eu estou executando uma iteração do laço, né? Tem um laço, chamo o próximo candidato, entrevista o candidato, né? Dá uma nota para o candidato, tipo isso. E aí eu chamo um candidato. Quando eu chamo um candidato, eu faço a pergunta, você fala inglês? Se ele já falar que não fala inglês, tipo, não tem sentido eu continuar a entrevista com ele, entendeu? Então, se eu achar um candidato, se eu estou entrevistando um candidato naquela iteração e ele não fala inglês, aquele candidato não serve. Eu já posso dar um continue. É como se eu falasse, vem o próximo. Tipo isso, né? Eu mando o cara embora e já falo, vem o próximo. Ah, mas tem outras 50 perguntas aqui na entrevista que eu tenho para fazer. Mas se na primeira pergunta, que é se o cara fala inglês, o cara já disser que não, já não adianta eu fazer as outras 50 perguntas, entendeu? Né? Não adianta eu continuar com aquele cara. Então a cláusula contínua ela serve para isso, né? Quando você está numa iteração e naquela iteração você chega à conclusão de que não vale a pena continuar, mas que nas próximas iterações vale a pena. Então eu vou jogar aquele cara fora, vamos dizer assim, né? Eu vou dispensar aquele cara e já vou chamar o próximo. É tipo isso. Né? Deu para entender a filosofia do continue? Né? A filosofia do break ela é o seguinte, não vale a pena continuar o laço de jeito nenhum para nenhuma iteração daqui por diante. Seria mais ou menos isso. Então, contínuo significa, não vale a pena continuar essa iteração, mas as próximas iterações eu ainda quero continuar executando. E o break significa, não vale a pena continuar o processo das iterações como um todo. Né? Então, fazendo a mesma analogia, né, eu estou entrevistando candidatos aqui para trabalhar comigo, seria como se eu mandasse entrevistar o próximo candidato. Aí entra um cara aqui, aí eu falo, você fala inglês? Fala. Ah, você tem boas notas? Ah, tenho boas notas. Você tem boas qualificações? Ah, tem boas qualificações. O cara é educado. Vamos supor que eu gostei muito do próximo candidato. E eu achei ele perfeito. Né? Eu achei que ele... Né? Então, como eu já entrevistei esse cara e já achei ele perfeito, e tem outros 50 caras na fila, eu posso chegar à conclusão de que não preciso mais entrevistar os outros 50 caras na fila porque eu já achei alguém que preenche os requisitos da vaga. Então, nesse caso, como eu achei quem eu estava procurando, eu posso dar um break, posso falar, a vaga está preenchida, pode ir embora. É tipo isso, a diferença do contínuo para o break. Deu para entender? A Angélica está fazendo umas perguntas aqui, né? Tá dizendo, o contínuo significa continuar, né? Confunde, né? A pegadinha, né? Continue, continua executando, mas o contínuo significa continua para a próxima iteração, é tipo isso. Né? E o continue também funciona com o while, tá? Quando ele executa o continue no while, ele vai voltar lá para o cabeçalho do while para fazer o teste de novo, para saber se ele tem que repetir. Tipo isso. A Thalia, que gosta de causar intriga, né, tá perguntando, e se você quiser ver um candidato para saber se ele é melhor do que você tem? Aí, nesse caso, eu não posso dar break, né? Se eu estou interessado em pegar o melhor candidato da minha fila, então eu não posso dar break, eu sou obrigado a entrevistar todos eles.
Mas se eu só tô interessado em encontrar alguém para me ajudar e a primeira pessoa que eu encontrar que preenche todos os requisitos serve, então assim que eu achar essa pessoa eu posso dar break, entendeu? Tem situações em que você realmente tem que olhar todo mundo e você está interessado, você tem uma série de coisas para processar, uma série de interações para processar e você está interessado na melhor, em quem vai te dar o melhor processamento. Então, realmente não pode dar break. E tem situações em que você só está preocupado em achar alguém que atenda aos requisitos. Foi o que aconteceu aqui no exemplo dos meus primos. Achei o número que atendeu o requisito de ser divisor da N. Tá bom, posso dar break, eu não preciso de outro. É tipo isso. Né? Isso foi o que a Thalia perguntou. E a Angélica está perguntando se aqui, quando eu colocasse, eu não deveria colocar mais um. Bom, se você colocar mais um, você só vai fazer uma divisão a mais, basicamente isso. Mas se você só botar n sobre 2, já funciona, né? Porque, na verdade, é o piso de n sobre 2, né? Então, se essa divisão não der, tipo assim, se n não for divisível por 2, né, vai dar certo também, né? Né? Porque a Angélica está dizendo que se o n for igual a 4, não vai dar certo. Né? Deixa eu ver. Nesse caso você tem razão. Né? A Angélica está certa. Ó. Você tem que ir até o piso. Né? Você tem que ir até o piso de n sobre 2. Mas nesse caso, você tem que lembrar o seguinte, a função range ela não executa até o número que você põe aqui. Né? Então você tem que pôr mais um por causa disso. Esse mais um aqui não é pela questão matemática. Esse mais um é porque a função range não vai até esse cara que você põe aqui. Você tem que botar um a mais por causa disso. É isso. Obrigado pela observação, Angélica. Esse mais um aqui não é pela questão matemática. É pela função range que você tem que botar um a mais além do que você quer ir. Então, por exemplo, eu botava n para dizer que eu quero ir de 2 até n menos 1. Então, eu tenho que pôr um a mais aqui. É isso que a Angélica está chamando a atenção. Mas, matematicamente, basta você dividir de 2 até n sobre 2. Né? Matematicamente, teria que dividir 2 até n sobre 2, mas a função range, né, por questão de implementação da função range, tem que somar 1 aqui. É isso que ela está chamando a atenção. Ok, obrigado, Angélica. Mais alguma pergunta? Thalia, você já fez otimização? Nossa, hein? Thalia está dizendo que já fez otimização e queria achar a solução ótima, né? Às vezes você quer achar o melhor cara ali, né? Thalia, quando você quer achar o melhor, você não pode dar break, né? Na verdade, você pode. Bom, enfim, deixa pra lá. Né? Quando você realmente quer certificar de que você está com o melhor nas mãos e você não tem nenhum artifício matemático para certificar de que o cara que você tem é melhor do que os ainda estão por vir, então você realmente não pode dar break. A não ser que você esteja numa situação específica. Né? Vamos supor que eu quero pegar a pessoa que for mais inteligente possível e eu já mandei as pessoas se organizarem em ordem de QI na fila. Né? Então, como as pessoas já estão organizadas em ordem de inteligência, se é que dá para organizar em ordem de inteligência, acho que não foi um bom exemplo, né? E eu já encontrei alguém que as pessoas já estão organizadas, né, do mais inteligente para o menos inteligente. Então, quando eu entrevistar e achar alguém que atende os outros requisitos, eu já sei que essa é a pessoa mais inteligente que eu posso ter que atende os requisitos. Aí eu já posso dar break, né? Mas, enfim, isso aí são casos à parte, deixa quieto. Né? Beleza. Mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Alguém tem mais algum caso à parte? Ok. Seguimos então, né? Esse exemplo do número primo sempre dá o que falar. Geralmente eu gasto uma aula de 2 horas só com ele, né? Porque aqui ainda foi uma versão resumida, né? Mas beleza. Para mais detalhes, você sempre pode consultar o livro, né? O nosso livro. E também o nosso notebook lá no Kaggle, né? O link está aí, né, no canal e na descrição do vídeo, né? Para quem estiver assistindo via YouTube. Galera do YouTube. Né? Enfim. Ok, seguimos então, né? Vamos andar um pouquinho, né? Que a gente já gastamos tempo demais com números primos, né? Beleza, então. Falamos do break, do continue, legal.
Um pouquinho mais agora sobre strings, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre strings, né? Algumas operações com strings, né? Na verdade, operações de container em geral, né? Então, por exemplo, os containers ordenados em Python, eles têm definição de determinados operadores, né? Que são úteis em muitos casos. Então, por exemplo, o operador mais, né? O operador mais, ele faz concatenação de strings, né? Então, por exemplo, quando eu pego uma string e somo com a outra, né? O resultado é uma string concatenada, né? Então, o mais, ele faz concatenação com string, né? Olha que forma fácil de fazer concatenação de string, né? E funciona com tupla também, né? Se você tem, né, duas tuplas e somá-las, né? O mais, ele faz concatenação de tupla, né? Funciona com containers ordenados, né? Para os containers em que tem essa ideia de ordem. A ideia de ordem no sentido de que existe o primeiro elemento do container, o segundo, o terceiro, né? Que no caso seria esse N, o quarto, o quinto, e por aí vai. É tipo isso. Ok? Então existe o mais, né? Que ele serve para fazer concatenação de containers ordenados em geral, né? E observa que é um comportamento diferente dos números, né? Quando você pega dois números, né, e soma, né, o mais é a soma, né? Mas para containers, né, ordenados, o mais ele dá a concatenação, né? Então, cada tipo de objeto pode particularizar o comportamento em relação aos operadores, né? E você mesmo, quando define suas classes de objetos, pode definir que tipo de comportamento esse objeto deve ter quando alguém aplica um determinado operador como mais em cima dele. Mas isso são tópicos muito mais avançados, né? Quem sabe um dia a gente tem a oportunidade de discutir isso. Seguindo então, a gente também tem o operador asterisco, né? Que ele faz repetição, né? Então, por exemplo, quando eu pego I, né, e multiplico por 3, qual é o resultado? O resultado é a repetição da string, né? Ai, 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 no caso, né? Ele faz a repetição da string, né? Esse operador é útil, né, para aquele pessoal da antiga que gostava de ficar mandando scrap no Orkut, né, fazendo desenhinhos, né, com caracteres lá, né? Passei um atestado de velho agora, né? A galera que usava Orkut sabe do que eu tô falando, né? O pessoal que mandava um recado lá em que a pessoa desenhava com caracteres ali no scrap, né? Aí a pessoa botava lá umas 500 barras lá para desenhar, tipo, né? Enfim. Seguimos aqui. Além do mais e do vezes, né? No caso da string, a gente tem a string vazia, né? Quando eu abro e fecho aspas, né? É uma string de 0 caracteres, né? Se você perguntar o tamanho da string, né? Usando o operador len, vai dizer que é 0, uma string de 0 caracteres, né? Lembrando que a string no Python não termina com /0. A string no Python, ela também pode ser comparada. Então, por exemplo, eu posso pegar o Wendel e perguntar se o Wendel é maior, por exemplo, que Jéssica. E ele vai falar verdade. Por quê? Ele faz essa comparação aqui baseado na ordem de codificação da string, né? E no caso aqui, essas strings aqui são strings ASCII, então ele vai usar a ordem ASCII, vai usar a ordem alfabética, basicamente é isso. Como W vem depois de J, ele vai considerar que essa string Wendel, ela é maior, ou seja, ela vem depois, né? Então, vai dar true aqui. Por outro lado, se você perguntar se o Wendel é maior que Zumira, aí ele já vai falar falso, não é, né? Porque o Z vem depois do W. Então, então essa string Zumira seria maior que a string Wendel. Dá para entender? Ele faz essa comparação baseado na ordem alfabética aqui no caso, né? Na verdade, como essas strings aqui são ASCII, é a ordem na tabela ASCII, tá? Então ele vai usar rigorosamente a ordem na tabela ASCII. E na tabela ASCII os caracteres maiúsculos vêm antes dos minúsculos, né? Então, por exemplo, se você colocar aqui o Wendel com W maiúsculo, né, e perguntar... Ah, que beleza, né? Desculpa, deixa eu refazer o exemplo, né?
Quando a pessoa tá lesada, entendeu? A pessoa não dorme direito, né? A pessoa tem insônia, dá isso, entendeu? Mas beleza, deixa eu refazer aqui o exemplo, né? Então, por exemplo, se eu perguntar, por exemplo, se Amanda é maior que o Wendell, né? Com W maiúsculo aqui, ele vai falar que é. Porque na codificação ASCII, os caracteres minúsculos vêm depois dos maiúsculos, né? Então, ele vai considerar que essa string aqui, se ele estiver ordenando, vai vir depois de um, porque aqui é o W maiúsculo, né? Mas se você comparar usando o W minúsculo, aí ele vai falar que não. Porque aí, nesse caso, W minúsculo vem depois do A minúsculo, né? Lembrando que você também pode usar o caractere menor, né? Então, se você perguntar se Carla é menor que Maria, ele vai falar enfim. Pode usar menor ou igual também, maior ou igual, né? A gente pode comparar, né, as strings, né? Então, por exemplo, né, você pode comparar assim, né? Wendell é igual a Carol, né? Vai falar falso, né? Não é. Você pode comparar strings também com igual, com diferente, né? Então, se você perguntar se o Wendell é diferente de Carol, ele vai falar true. Lembrando que caracteres minúsculos são considerados diferentes de caracteres maiúsculos, né? Então, se você fizer essa comparação aqui, ele vai retornar verdadeiro, né? Porque para ele são duas strings diferentes, né? O caractere minúsculo é diferente do caractere maiúsculo, né? Então, para ele, são duas strings diferentes aqui. Dá para entender? Alguma pergunta até aqui? Nenhuma pergunta? Ok. A gente tem um operador de formatação de string, né? Eu acabei de falar para vocês, né? Mas tá, vamos repetir aqui. Então, por exemplo, eu posso definir uma variável chamada nome com o valor Jéssica. Posso definir uma variável chamada idade com o valor 29. E aí eu posso, por exemplo, definir aqui uma string em que eu vou usar esses objetos externos aqui para compor a string, né? O nome e a idade. Então, por exemplo, colocar assim, %s tem %s anos. Assim. E aí, depois da string, eu coloco 1%, né? Abro parêntese e eu coloco aqui nome, idade, assim. E aí, se eu pedir para ver o conteúdo de texto, né? Jéssica tem 29 anos, né? Ele pegou o conteúdo da variável nome, colocou no lugar do primeiro %s, pegou o conteúdo da variável idade, colocou no lugar do segundo %s, né? Essa forma aqui, como eu já mencionei, ela é considerada ultrapassada, né? Ela vem lá dos primórdios do Python, é considerada uma forma ultrapassada de pegar um objeto e botar o valor dentro da string. Mas eu gosto dela, porque ela funciona, entendeu? E ela é bem intuitiva para quem já programa em C, né? Que é a maioria de vocês. Então, né? Hoje em dia o pessoal prefere usar um método chamado format para fazer isso, mas eu particularmente, gosto de passar um atestado de velho. Nesse caso aqui eu prefiro o jeito antigo. Às vezes o jeito antigo é melhor que o jeito novo, né? Escreve até menos, né? Não tem que escrever o format aqui, enfim. Eu particularmente gosto desse jeito aqui. Eu continuo usando esse jeito até hoje, né? O Python ainda aceita, então tá aceitado, né? Alguma pergunta? Beleza. Tendo então apresentado, né, os operadores de concatenação, de multiplicação, a formatação do string, a gente também tem uma coisa muito interessante, são os métodos. Alguém aqui pode me dizer o que é um método? Seria uma função. Uma função. Uma função. Uma função, mas no caso, uma função no contexto de uma classe, né? Então, por exemplo, você pode pensar que a função input é uma função que serve para você entrar com um dado, né? Você tem a função range, né, que vai te retornar um objeto do tipo range,
que representa um intervalo dado por uma progressão geométrica, né? E os métodos são funções que são definidos dentro do contexto de uma classe, dentro do contexto de um tipo de dados, né? Na verdade, método é uma nomenclatura que vem lá da orientação a objetos, da programação orientada a objetos. É uma função que está definida dentro do contexto de uma classe. E isso significa o seguinte, que são funções que só podem ser utilizadas por representantes daquela classe de dados, daquele tipo de dados. Então, por exemplo, os métodos que estão definidos na classe das strings só podem ser usados por objetos que são do tipo strings, porque está definido dentro do contexto das strings, né? Então, uma forma de você conferir rapidamente os métodos de uma classe é vindo aqui no prompt usando uma função chamada help. A função help ela é muito útil, né? Hoje em dia talvez nem tanto, internet, é mais fácil ir lá no Google e procurar. Mas antigamente, quando você não tinha banda larga tão fácil, né, o help quebrava um galho. Então, quando você vem aqui no help e procura por algum elemento, ele vai mostrar as strings de documentação daquele elemento, a ajuda do elemento. Então, no caso, o nome da classe das strings é str, né? Então, quando eu coloco help, entre parênteses, str, ele vai mostrar a ajuda que está associada à classe str, né? Então, aqui ele está dizendo, né, tem um texto aqui de 395 linhas, né? Vou dar o duplo clique para ele mostrar. Então, está aqui, ó, a ajuda da classe, né? Classe str. Aí tem uma descrição do que é a classe, né? Do que é a classe. Aqui tem os métodos, né? Métodos definidos na classe. Esses métodos que tem o underline, underline na frente, são métodos internos do Python, né? Que implementam as operações, né? Enfim, ignore por enquanto. E aí, depois desses métodos especiais com underline na frente, a gente tem, digamos assim, métodos normais, entre aspas. Então, aqui você tem uma lista com os métodos que você pode usar para as strings, né? Tem um método chamado capitalize, né? Que te dá uma string capitalizada, né? Count, encode, find, enfim. Aqui tem uma lista com os métodos que você pode usar para a string. A ideia é que esses métodos, eles implementam funções que são úteis, né? Em muitos casos. Em muitas situações, são uma verdadeira mão na roda, né? Tem uma utilidade grande, te poupa trabalho, né? Então, por exemplo, né, a variável nome, ela está com o valor Jéssica. Existe um método chamado upper, né? Então, quando eu coloco nome.upper, eu estou me referindo ao método chamado upper, que está definido dentro da classe string. Se você vier aqui procurar por ele, você vai achar ele aqui, está em ordem alfabética, né? Então já passei por ele. Cadê o upper? Na minha cara eu não vi. Aqui, ó, upper, né? Retorna uma cópia da string convertida para, né, letra maiúscula, uppercase, né? Então esse método upper serve para você obter uma cópia da string com os caracteres alfabéticos em letra maiúscula, né? Se eu simplesmente colocar nome.upper, eu estou me referindo ao método em si, né? Ó, ele vai até dizer, ó, método built-in, né, do objeto str no endereço de memória tal, né? Deu até o endereço de memória aqui, né? Enfim. E para eu fazer uso do método, eu preciso fazer o quê? Colocar o parêntese, né? O que faz uma função ser chamada é o uso do parêntese. Então, .upper abre e fecha parêntese. É esse abre e fecha parêntese que a gente precisa sempre colocar quando vai chamar uma função. Se você esquecer do abre e fecha parêntese, a função não é chamada, né? Vai acontecer isso que aconteceu aqui, ó. Você está se referindo ao próprio método em si, né? Isso porque no Python a função também é um objeto. Engraçado, né? O método ele também é um objeto, né? Então função também é um objeto. Os objetos função, né, no caso. Né? Então, para fazer a chamada à função, né, eu tenho que realmente colocar, né, o parênteses aqui. Quando eu coloco o parênteses, aí ele faz a chamada ao método upper. O que aconteceu? Ele retornou uma string com todos os caracteres em maiúsculo. Estão vendo? Então, o método upper ele serve para, a partir da string ao qual ele está sendo chamado, ele te dá uma cópia dessa string com os caracteres em maiúsculo. Observa que a string lá em nome ela não foi alterada.
A string que está lá em nome continua exatamente como estava, né? Então, o que esse método faz é te dar uma nova string. Por quê? Porque a string é imutável. Ele não pode alterar a string que está lá armazenada em nome. Ele só pode te dar uma nova string com a alteração que você está pedindo. Basicamente é isso, né? Se a gente tivesse uma classe de objetos mutável, né, nesse caso, os métodos poderiam entrar lá dentro do objeto e alterar o próprio objeto, nas classes mutáveis. Mas a string é uma classe mutável, então os métodos não podem alterar o valor da string. Então eu posso, por exemplo, pegar o resultado do método e atribuir em outra variável, né? Então, por exemplo, né, posso criar uma variável chamada proc, recebendo o resultado de nome.upper, né? E aí, se eu pedir para ver, o proc é uma string, né, toda em maiúscula, né? Ok? Então, aqui tem muitos métodos, né? Junto com cada método tem uma descrição aqui do que o método espera receber e o que o método faz. É bem breve mesmo, né? Mas, às vezes, isso aqui já te quebra um galho, né? Hoje em dia é mais fácil no Google ir procurar, né? O que faz um método, né? Mas, às vezes, você... eu queria alguma coisa que fizesse tal coisa com a string. Às vezes, é legal você já ver se já tem um método definido lá para fazer isso. Entendeu? Ou pelo menos alguma coisa que te ajude a fazer algo próximo a isso, para te poupar trabalho, né? Basicamente isso, né? Então a gente tem o método upper, né? Da mesma forma que a gente tem o método upper, a gente tem o método oposto, que é o método lower. Se o método upper, né, ele leva as letras da string para maiúsculo, o método lower faz o contrário, leva as letras para minúsculo, né? Observa o seguinte, se a string, por exemplo, ela tem caracteres que não são letras, né? Se ela tem caracteres exóticos, sinais e tal, que não são letras, ele simplesmente vai ignorar os caracteres que não são letras, né? Beleza. Os que são letra, ele vai pegar e vai botar em minúsculo. Os que não são letra, ele vai manter como está. Ok. Né? E tem uma série de métodos interessantes, né? Vou mencionar só alguns, né? Então, por exemplo, existe um método chamado isUpper, né? O método isUpper, ele retorna... Deixa eu pegar aqui o proc, né? Ele retorna true se todos os caracteres alfabéticos da string estão em maiúsculo. É basicamente isso. isUpper, né? Se todos os caracteres alfabéticos da string estão em maiúsculo, ele retorna true. Então, por exemplo, o T, ele tem caracteres em maiúsculo e sinais de pontuação. Se você chamar o isUpper, ele vai retornar... Alguém responde? Tá com confiança agora, Ellen, para responder? Não? Ele vai retornar true? Vai retornar true, muito bem. Muito bom. Né? Aqui você tem caracteres que não são letra maiúscula, mas eles são caracteres de pontuação. Então o que o upper faz, na verdade, é verificar se os caracteres alfabéticos estão em maiúsculo. Os que não são alfabéticos, ele nem vai olhar, vai... Né? Basicamente é isso. Né? Então, por exemplo, nome aqui tem só uma letra em maiúsculo. Se você perguntar se ele é upper, né? Usar o isUpper, vai tornar falso. Não é, porque você tem letras aqui que estão em minúsculo. É basicamente isso. Né? E da mesma forma que tem o isUpper, vai ter o isLower, né? Que vai fazer o oposto, vai retornar true se todos os caracteres alfabéticos da string são minúsculos. Nesse caso aqui, o nome ele tem um caractere maiúsculo, esse primeiro J aqui, então o isLower também vai retornar false, né? Mas, por exemplo, se você tem uma string tipo assim, Maria, e você pergunta se ela é lower, ele vai falar, verdade, Maria é lower. Então, observa que para chamar o método da classe, você precisa usar essa notação ponto, né? Precisa de um objeto, né, da classe. Você só consegue chamar um método em tese a partir de um objeto da classe. Na verdade, falei uma besteira muito grande, né? Mas, a princípio, né, você só conseguiria chamar o método a partir de um objeto da classe e usando esse operador ponto.
Então você precisa de um objeto, ponto, nome do método, porque o método é uma função que está definida no contexto de uma classe. Se eu, por exemplo, pegar um número inteiro, né, então idade, né, idade está aqui com 29. Se eu pegar a idade e perguntar, idade é lower? Ele vai dar um erro, né? Por quê? Porque idade não é uma string, é um int. Vai falar que o int não tem esse atributo slower, né? Slower não é um método de int, é um método de str. Não está definido para a classe int, está definido lá na classe str. Então, só pode ser usado a partir de objetos str. Né? Então, o método é uma função definida dentro da classe. Só objetos da classe têm o privilégio de poder usar aquela função, né? Então, a classe int também vai definir os métodos dela, que você pode ver, né? Se você passar um help aqui no int, você vai ver os métodos estão definidos aqui na classe int. Tem métodos também para int, né? Enfim, não são muitos, né? Mas eles têm, ó. Tá aqui, enfim. Né? Deu para entender até aqui? Lower, upper, is lower. Alguma pergunta, alguma dúvida? E aí você tem uma série de métodos que são úteis, né? Então, por exemplo, você tem um método... existe um método chamado find. Né? Então, deixa eu definir aqui uma frase. Ó. Vou definir aqui uma string que é uma frase, né? Quem casa, quer casa. Vamos supor que eu quero, por exemplo, saber se a palavra quer aparece nessa string que está apontada por frase. Como é que eu posso fazer? Alguém lembra? Isso. Eu posso usar o operador in, muito bem. Né? Então eu posso fazer assim, ó, quer em frase para saber, para saber se essa string aqui aparece em frase, né? Ele vai retornar true porque aparece. Mas às vezes você não quer só saber se aparece ou não, você quer a posição em que ela aparece. Qual é o índice que essa string aparece aqui dentro? Então para isso existe um método chamado find, né? Frase.find. Eu vou colocar aqui quer. Ele vai retornar qual é o índice em que essa string aqui está aparecendo aqui dentro, né? Para quem está com preguiça de contar, como eu, né, vamos botar uma coisa mais fácil, tipo casa. Aí ele falou, casa está aparecendo no índice 5. Né? Então, beleza. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, casa está aparecendo aqui a partir do índice 5. É basicamente isso. Observa que tem outra aparição da palavra casa, né? Mas aqui ele vai dar o resultado da primeira aparição, né? O índice da primeira aparição. Agora, se eu, por exemplo, estiver pesquisando por uma coisa que não está lá na string, por exemplo, astronauta, não tem essa substring astronauta dentro de frase, né? Então ele retorna -1, né? Aí, nesse caso, você tem que entender que -1 significa que não aparece, né? Significa que essa string aqui não aparece na frase, né? Como é que você sabe isso? Se você olhar lá no help, né, do método, se eu pego aqui o help e passo str, ele vai mostrar para mim a ajuda da classe str, mas eu posso fazer help str.find. Aí a ajuda especificamente do método find. E aí na ajuda do método find, né, str.find, aí ele vai dizer, ó, retorna -1 se tiver falha, né, um failure. E aí, nesse caso, o -1 não é o índice -1, é porque o Python tem um índice negativo também. O -1 aqui significa que ele não encontrou, né, a substring lá dentro. Ok? Deu para entender? A gente também tem um método muito interessante, que é um método chamado count. Né? Um método chamado count, que ele vai contar da maneira mais simples possível quantas aparições tem em uma string dentro da outra. Então, por exemplo, eu quero saber, dentro dessa string apontada por frase, quantas vezes aparece a palavra casa. Então, eu coloco frase.count, né? Casa. E ele retorna 2, ó, aparece 2 vezes. Mas ele conta da maneira mais simples possível.
né? Então aqui ele vai contar da maneira mais possível, ele vai achar 2 aparições da palavra casa, né? É porque dependendo do que você coloca aqui, você pode ter sobreposição, enfim. E aí a contagem fica mais complicada. Deu para entender o que faz esse método count? E se a gente fosse fazer em C para saber quantas vezes dentro de uma string aparece uma outra string, seria fácil de fazer? Né? O Carlos aqui está dizendo que não, né? Daria bem mais trabalho, no mínimo, né? No mínimo. Mas ok, vamos seguir então. Outros métodos que também são bastante úteis, né? São comuns de serem usados. Você tem o count. A gente também tem um método que é tipo um canivete suíço para lidar com strings, né? Que é o método chamado split, né? O método split ele serve para passar a tesoura na string, né? Ele serve para você pegar a string e cortar ela. Mas cortar, como assim, né? Cortar em cima de um delimitador. Então, por exemplo, deixa eu imprimir, né? A frase é: quem casa quer casa. Vamos supor, por exemplo, que eu quero separar. Eu quero separar as palavras, né, dessa frase. O que eu faço? Eu chamo o método split e passo para o método split uma string que é composta pelo espaço em branco. O que ele vai fazer? Ele vai me retornar um array de strings, né? Toda vez que ele achar um espaço em branco, ele vai passar a tesoura. Né? Ele vem aqui e passa a tesoura no espaço, gerando então 4 strings separadas, né? Dá para entender? Carlos está perguntando se tem um método para fazer eco de uma string. Eco? Como assim? Eco em que sentido? É para mostrar na tela? Para mostrar na tela eu só preciso, né, me referir à variável, ou usar o print mesmo. Ah, para fazer a repetição. Básica, você vai usar o asterisco, né? Então, tipo, é mais ou menos isso que você quer. Na verdade, você quer pegar cada palavra e duplicar. É isso que você está querendo, né? Eu creio que não tem esse método não, mas você mesmo pode fazer essa função usando as funções que já tem, que facilitam a vida, né? Enfim, o que acontece? Aqui com o split, a gente passa um delimitador, ele vai usar esse delimitador para separar a string em substrings. Aqui o delimitador que eu passei foi a string espaço em branco, mas eu poderia passar qualquer tipo de delimitador. Então, por exemplo, eu poderia chamar frase.split e passar como delimitador a string AS. Isso significa que toda vez que ele achar a string AS, ele vai passar a tesoura. Então, era quem casa quer casa. Ele vai passar uma tesoura aqui e vai passar a tesoura aqui também. Vai ficar assim, ó. Deu para entender o funcionamento do método split? Ficou alguma dúvida? O método split ele é muito mão na roda, né? Porque você pode pegar uma string, né? Aí você vai lá e picota ela em substrings, né? Split no input. O split você pode usar em qualquer objeto string, né? Então, se você tem uma string, você pode ir lá e dar um split nela, né? Basicamente é isso, independentemente de como você obteve essa string. Deu para entender o funcionamento do split? Você entende isso aqui, que isso aqui é um array, né? No caso, é um array mutável, né? Ele botou o colchete aqui para dizer que é um array mutável. A gente vai ver isso logo em sequência, né? Mas, basicamente, é um array que você pode, inclusive, atribuir, né, para outra variável. Você pode pegar vetor igual a frase ponto split. Se você não colocar a string delimitadora, ele vai assumir que é para fazer o split usando o espaço mesmo, né, como separador. E aí, né, a sua variável vetor está apontando para um array, para um vetor, em que você tem as palavras, né, picotadas, né, separadas, e que você pode até se referir a elas pelo índice.
Então, o índice 0 desse vetor é a string quem, né? O índice 1, por sua vez, é a string casa, né? E o índice 2, a string quer. Né? Por sua vez, né, o índice 3 vai ser outra string casa. Deu para entender o método split? Está confuso? Ok. O outro método que também é muito mão na roda, né, que também é meu preferido com as strings, é o método chamado replace. O método replace serve para fazer substituições na string, né? Então, por exemplo, aqui você tem a sua frase, quem casa, quer casa, né? Eu posso pegar, né, essa minha string e a partir dela chamar o replace. Para chamar o replace, eu dou uma origem e um destino, né? Então, por exemplo, eu coloco aqui que eu quero trocar a aparição da palavra casa pela, por exemplo, pela palavra fala. Então, o que ele vai fazer? Ele vai compor uma nova string para mim, né, sem alterar a anterior. Ele vai compor uma nova string, substituindo toda a aparição de casa por fala. Vai ficar assim, né? Quem fala, quer fala. Observa que frase continua exatamente como estava, né? Então, o replace ele gera uma cópia da string, onde ele faz essa substituição na cópia. Entendeu? Porque ele não pode alterar a própria string, a string é imutável. Dá para entender a filosofia? Então, você pode, por exemplo, fazer substituições bem doidas, né? Você não, aqui no caso eu substituí uma string de 4 caracteres por outra de 4 caracteres. Mas eu posso, por exemplo, substituir casa por uma string nada a ver. Por exemplo, chorofômpila. Ele vai trocar casa por chorofômpila. Eita, eu botei vírgula em vez de ponto, tá vendo? Acontece. Programa ao vivo dá esse tipo de coisa. Frase ponto replace, né? Aqui eu botei frase vírgula replace, né? Casa, vírgula, chorofômpila. E o resultado é quem chorofômpila quer chorofômpila. Deu para entender o uso do método replace? Alguma pergunta? E se eu quisesse, por exemplo, eliminar a aparição da palavra casa? Eu quero tirar o casa da string. Como é que eu posso fazer? Alguém tem alguma sugestão? Trocar a casa por um espaço vazio. Trocar casa por um espaço vazio não é uma ideia ruim, né? A Thalia deu uma outra ideia, né? Que é dar um replace no casa, né? Pela string vazia. Foi isso que você sugeriu, não foi, Ellen? Então, quando você troca casa pela string vazia, na prática é remover a palavra casa da string, né? Então ficou assim. Quem quer? Então isso é muito mão na roda, né? Thalia está dizendo que mentes brilhantes pensam iguais. Tá certo. Ele não falou dos espaços, né? Tipo, Né? Como é que então você pode fazer para lidar com isso? Ah, você quer tirar os espaços, só você substituir os espaços também, né? Então, ao invés de colocar casa, eu coloco espaço casa. Aí ele vai trocar, vai substituir, inclusive, a aparição do espaço que vem antes do casa, né? Vai ficar assim. Ok? Então, esse método replace é muito mão na roda, né? Replace e o split são muito mão na roda para fazer processamento de texto, né? Porque você consegue, né, por exemplo, trocar substring por outra substring. Você consegue remover a aparição de uma string, consegue picotar a string. Ah, quero picotar todas as frases da string. Você vai lá e pode dar um split no ponto. Ah, mas você pode ter as frases terminando com interrogação, exclamação. Aí você pode dar um replace para trocar todas as interrogações por ponto, todas as exclamações por ponto, e depois você dá um split no ponto. Aí você vai ter todas as frases separadas.
né? Cada uma numa posição do vetor, né? Então, é muito mão na roda você poder usar replace e o split para fazer processamento de string, né? Processamento de texto aqui. Certo? São métodos realmente bem úteis, né? Deu para entender, gente? Alguém quer perguntar algo? Thalia está perguntando se tem uma forma melhor. Olha, Thalia, se tiver, eu não conheço não, entendeu? Para mim, a forma mais elegante de fazer a remoção é usando replace para string vazia. Até porque a string ela é imutável, né? Então, para você fazer remoção, você realmente tem que gerar uma string nova, né? Então, usar o replace é a melhor forma. Ninguém quer perguntar absolutamente nada? Toda vez que eu explico, sempre tem alguém que pergunta: professor, como é que eu faço para trocar só a primeira aparição do caso e deixar a segunda? Engraçado ninguém querer perguntar isso dessa vez. Ok. Tava esperando a Thalia perguntar, né? Então vamos lá. Se você só quer, por exemplo, trocar a primeira ocorrência, você pode passar um argumento opcional para a função replace, né? Em Python, as funções podem receber argumentos opcionais, né? Como você já deve ter reparado. Então, por exemplo, se eu só quero remover a primeira aparição do casa, eu coloco assim, né? E eu vou colocar um terceiro argumento para dizer qual é o número máximo de substituições que eu quero fazer, né? Replace substituição, né? Então, no caso aqui, quando eu coloco 1, estou dizendo que eu só quero fazer uma substituição de casa por string vazia. Então, ele só vai remover a primeira. Vai ficar assim. Deu para entender? Prático, né? Então, as funções no Python podem receber, em alguns casos, argumentos que são opcionais. É como a função range, né? Que pode receber o terceiro argumento. Na verdade, a função range pode receber até um argumento só, né? Enfim. Você pode, na definição das funções, colocar argumentos como opcionais. Se a pessoa passar, né, recebe, mas se a pessoa não passar, você assume o valor padrão, né? Enfim. A gente já vai falar sobre isso quando a gente definir funções. Alguma pergunta? Tem como adicionar alguma coisa nessa frase? Tipo uma exclamação? Adicionar? Então, no caso, a string ela é imutável, tu não consegue adicionar. O que você pode fazer é gerar uma nova string, né, concatenando, por exemplo, com o operador mais. Aí, se você usar o operador de mais para fazer a concatenação, você faz. Ou você pode também usar o próprio operador de formatação, o porcento, né? Então, por exemplo, pode botar aqui um %s, aí aqui você bota várias exclamações, aí depois você abre o porcento aqui e coloca que você quer colocar o conteúdo de frase no lugar do %s. Né? Também dá. Aí ele vai gerar a string. Quem casa, quer casa, com todas essas exclamações aqui no final. Né? Ou, você também pode, né, fazer a conversão para lista, né? Se você fizer a conversão para lista, que é o que o Carlos está sugerindo, aí você pode operar na lista e usando os métodos de operação de lista fazer a alteração. Só que aí depois você tem que recompor a string. Fala melhor sobre isso quando a gente for falar sobre as listas, né? Que a gente ainda não falou sobre as listas. De qualquer maneira, foi proveitoso o Carlos ter dito isso, porque ele me lembrou de um outro método muito interessante, que é o método join, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho esse meu array vetor, né? Quem casa, quer casa, né? Onde eu tenho as minhas palavras separadas. Vamos supor que eu queira recompor a string de volta com todos os elementos desse vetor aqui. Como é que eu posso fazer? Para isso existe um método chamado join. Ele vai percorrer o array e vai sair concatenando as strings que tem lá no array para formar uma string só. Então o método join faz isso. Só que o uso do método join é meio esquisito, vocês vão estranhar um pouco, né? Mas basicamente é assim, né? Abre, fecha aspas, chamo join, né? E aí eu passo o array que tem as strings que eu quero concatenar. No caso ali, vetor, né? E aí ele vai gerar a string concatenada. Olha o resultado que deu. Concatenou as strings aqui.
Ninguém vai perguntar nada? Se quiser pôr um espaço no meio, é só colocar um espaço lá entre as aspas. Colocar um espaço entre aspas? Da onde você tirou isso? Na minha cabeça faz sentido. Então sua cabeça está absolutamente correta. Mas isso é tão contraintuitivo que eu jamais ia imaginar que alguém ia deduzir isso. Parabéns, viu? Né? Então, se eu, por exemplo, colocar um espaço aqui nessa string a qual eu estou usando para chamar o join, ele vai usar essa string como separadora, né? E aí ele vai fazer a concatenação usando essa string aqui como separadora. Então, por exemplo, se eu passar aqui, ó, blá, 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 e chamar o join, né, e passar vetor, ele vai fazer a concatenação botando blá, blá, blá entre as strings que tinham ali no vetor, né? Então, quem blá, blá, blá casa, blá, blá, blá quer, blá, blá, blá casa. Né? Então, às vezes, quando você tem um array de strings e você quer compor uma string só, o método join ele é útil para isso. Então, por exemplo, quando a gente usa, né, o split, e aí você faz algum processamento aqui, depois você quer juntar de volta, você pode usar o método join para fazer isso de uma maneira bem prática. Né? Sem ter que calcular tamanho de string, sem ter que realocar nada, sem ter que percorrer com for nada. Né? O join já resolve para você. Né? É por isso que é muito mais fácil programar em Python. Né? Imagina a quantidade de erros que você poderia ter se você tentar fazer esse procedimento em C, até você acertar. Né? Né? Sem usar o strcat, né? Enfim. Deu para entender? Mas aí, nesse caso, ele também não vai mudar o vetor. Não. O vetor vai continuar exatamente como está lá, entendeu? Se você quiser pegar isso aqui e usar para alguma coisa, você pode atribuir numa variável, né? Então, sei lá, doc, né? E aí você coloca. Vou colar aqui porque eu estou com preguiça de digitar. Né? Então, doc tem a minha string que eu compus, mas o vetor está lá intacto. Né? Ok? Mais alguma pergunta? Bom, só para finalizar então, nesses poucos minutos que me restam, né? Os principais métodos para string são esses mesmo, né? Tem outros, né? De repente, às vezes você quer fazer alguma coisa, será que tem algum método? Vai lá no help e olha, ou vai na documentação lá no python.org e olha, entendeu? Mas, enfim, os métodos que eu mais uso são esses que eu apresentei para vocês. Assim, tem outros dois métodos que eu também acho interessantes, que são os métodos isalpha e isdigit. Né? Então, por exemplo, o nome está aqui Jéssica, né? O método isalpha, ele retorna true se toda a string for composta por caracteres alfabéticos. Né? Então, toda a string aqui é composta de caracteres alfabéticos. Né? Ele retorna true. Né? Agora, aqui, por exemplo, o texto, né? Se eu passar texto.isalpha, ele vai retornar o quê? Vai retornar falso. Por quê? Porque essa string tem caracteres não alfabéticos, né? O espaço em branco, que é um caractere que não é alfabético, e esse 20, esse 2 e esse 9 são caracteres que não são alfabéticos, né? São dígitos, mas são considerados caracteres aqui também. Né? Então, existe essa diferenciação. Né? Uma coisa é eu fazer isso aqui, ó, n igual a 29. N é o número 29. Mas quando eu faço n igual, abre aspas, e coloco 29 entre as aspas, é uma coisa completamente diferente. N, no caso, é um int. Né? O tipo dele é um int. Agora, o tipo do m é uma string. Né? São tipos diferentes. Se você perguntar se um é igual ao outro, ele vai falar que não é. Porque isso aqui é o número 29. Isso aqui é o texto 29. É como se fosse a letra 2 seguido da letra 9. Esquisito, né? O caractere 2 seguido do caractere 9. Né? Então, são coisas diferentes. Com números, eu posso fazer operações. Eu posso somar um número com o outro. Posso dividir um número com o outro. Agora, essa string 29 aqui, eu, por exemplo, não posso pegar e dividir por 2. Ó, dá erro. Né? Vai falar que o str não pode ser dividido. Né? Ó, não tem suporte. Mas se eu pegar o n e dividir por 2, aí tem, entendeu? Com o número, eu faço contas. Né? Posso fazer operações aritméticas e comparação em geral.
Com a string, eu só posso fazer as operações de string mesmo, né? E basicamente isso. Então, existe essa diferenciação, né? E, por fim, a gente tem o método digit, né? Então, o método digit, ele retorna true se toda a string é composta só por caracteres que são dígitos numéricos. Então, o m, que tem essa minha string 29 aqui, m.digit vai retornar true, né? Por sua vez, nome.digit vai retornar false, né? Porque tem caractere alfabético ali no meio. Então, o dígito só vai retornar true se todos os caracteres da string são dígitos numéricos. O isalpha vai retornar true se todos os caracteres da string são alfabéticos. Ok? Então, basicamente é isso. Vamos então encerrar por aqui, né? A gente continua então na próxima aula, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, é só ficar e perguntar, beleza?